Vamos lá, pessoal. Hoje a matéria que nós iremos tratar é o contrato de empreitada, tá? Antes de eu entrar no conceito do contrato de empreitada, eu acho interessante falar para vocês a diferença entre o contrato de prestação de serviços, que nós tratamos na última aula, e o contrato de empreitada, tá? Qual é a diferença, né? No contrato de prestação de serviços, o objeto é justamente a prestação de serviços, tá? Ou seja, a atividade cuja direção e fiscalização é do próprio tomador de serviços, tá? Já no contrato de empreitado, o que vai diferir é que normalmente a construção, e portanto o objeto do próprio contrato, que é justamente a obra, tem a direção e a fiscalização lá por parte do empreiteiro, tá? Que ele que tem o risco do negócio, diferentemente de quando a gente fala da prestação de serviço. O risco do negócio é justamente do tomador de serviços, tá? E na empreitada é o empreiteiro que vai ter aqui esse risco do negócio, inclusive a direção e fiscalização desse trabalho a ser desenvolvido, tá bom? E aí, no contrato de empreitada, o que a gente tem de conceito é que uma pessoa, uma das partes, se obriga a realizar determinada obra, neste caso é justamente o empreiteiro, né? Que ele vai fazer pessoalmente ou por terceiros, com a finalidade de obter o resultado final de determinado projeto, né? Que é a construção, com preço previamente estipulado, sem considerar prazo, pois a obrigação dele é justamente de resultado, é aquela obra que deve ser entregue. Tá bom? Quais são as espécies de empreitada que a gente tem que tratar? As espécies, elas estão descritas lá a partir do artigo 1610 do Código Civil, tá? E aí eu vou trazer aqui 3 espécies, que é o que mais a doutrina trata, sendo elas aquela de mão de obra ou de lavor, né? A de materiais ou mista, e também aquela espécie de empreitada sob a administração. E aí agora eu vou passar o conceito de cada uma delas para poder facilitar, tá? Aquela empreitada de mão de obra ou de lavor, que é a primeira que a gente vai tratar, é justamente aquela em que o contrato é executado, né, em que é executado o serviço, cabendo ao proprietário fornecer o material. Então, o próprio empreiteiro, ele presta os serviços, né? E o proprietário da obra é quem vai fornecer o material, com o risco do proprietário da obra, conforme consta lá da previsão do artigo 612 do Código Civil. Então, nesta de lavor, o empreiteiro ele tem obrigação única e exclusiva com a mão de obra, tá? Por isso que ela é chamada mão de obra ou de lavor, sendo que ele só vai prestar o serviço executando a obra, né, o serviço, e qualquer outra obrigação, por exemplo, os riscos e os materiais vão ficar por parte lá do proprietário, por parte do tomador, tá? O segundo, né, que nós já havíamos falado, que é de materiais ou mista, nessa espécie de empreitada, a gente vai ter lá a realização do trabalho pelo empreiteiro, tá? Que também vai fornecer os materiais necessários para que aquela obra termine, para que ela seja executada, com os riscos do próprio empreiteiro também. Este tipo, né, essa modalidade, essa espécie de empreitada, ela está tratada lá no artigo 611 do Código Civil, tá bom? E o terceiro que a gente vai tratar, a terceira espécie, é justamente a empreitada sob a administração. O que é essa empreitada sob a administração? É aquela em que eu tenho a administração empreiteira, ele faz só a administração das pessoas contratadas pelo dono da obra. Então, ele não vai botar a mão na massa, né? Ele não vai executar, ele vai administrar aquelas pessoas que foram contratadas para aquela determinada construção pelo próprio dono da obra, que, neste caso, o próprio dono da obra é também o responsável pelo fornecimento dos materiais, tá? Nos termos do 614, como a gente está falando aqui, né, das espécies de empreitada, lá no 614 do Código Civil, a gente vai ter lá a condição no sentido de que o empreiteiro ele pode exigir parte do pagamento da obra, né? Se o contrato ela tiver compartimentos separados ou se puder ser averiguada por medidas, puder fazer medição. Então vamos lá, eu faço lá no meu contrato, né? A construção de tantos metros quadrados para a construção de uma sala, para a construção de um quarto, para a construção, ou então eu faço o meu contrato
por medida, né, por metros quadrados. Então, se o meu contrato for por metros quadrados ou por compartimento, que no caso aqui poderia ser ambientes também, eu posso exigir o pagamento em decorrência dos metros quadrados. Por exemplo, eu faço, o serviço vai ser executado no valor de R$300 o metro quadrado. Então, se em determinado período tantos metros quadrados ficarem prontos, eu posso ali fazer de acordo com o que tiver, obviamente, tratado no meu contrato, a exigência do pagamento por metros quadrados ou por compartimentos, por cômodos, né, construídos, tá? Então, eu tenho aqui essa possibilidade a partir do artigo 614 do Código Civil, tá? Se eu fizesse contrato por medida, eu vou ter ali também a presunção de que tudo que se mediu e foi verificado para o ato do pagamento, tá? Então, uma vez sendo realizado o pagamento, tem uma presunção de que aquilo realmente tenha ocorrido, ou seja, que tá tudo ok, né? Que tá tudo perfeitinho. E estando de acordo com a expectativa do dono da obra, né, essa construção, essa obra que foi realizada, se em 30 dias, após fiscalizados pelo dono da obra, aquela construção já realizada, e se não for denunciado nenhum tipo de vício também, será presumido que tá tudo ok, né? Que a obra tá perfeita e que não tem nada a ser realizado ou nada a ser reparado, tá? Inclusive quanto às medidas daquela respectiva obra, tá? Essa fundamentação tá lá no parágrafo 2º do artigo 614 do Código Civil, tá? O pagamento, inclusive, como a gente já havia tratado, ele faz presumir que tudo foi verificado e que tá tudo ok. Se eu fiz o pagamento e eu tinha a possibilidade de fazer a vistoria, de verificar as condições lá daquela respectiva obra, e eu pretendi, eu adiantei, fiz o pagamento, é porque estava tudo certinho e eu não tenho mais nada para poder reclamar, tá? E nos termos do 615, eu vou ter lá a condição, né, de que o dono da obra, ele é obrigado a receber a obra após concluída, neste sentido, podendo rejeitá-la apenas se o empreiteiro se afastou das instruções recebidas ou das regras recebidas. Aqui a gente está falando de planta, né, de documentações do engenheiro. Então, se tiver lá a conclusão da obra e não ficar caracterizada que ele se distanciou, no caso, o empreiteiro, do projeto que foi realizado e aprovado, aí sim vai poder ter a rejeição, né? Caso contrário, não teria essa possibilidade. E aí teria a obrigação aqui de receber, tá? E aí a gente vai ter outra condição, ou poderá receber a obra, neste caso, se tiver lá um afastamento, né, das informações ou das instruções recebidas através das regras técnicas, que aqui é justamente o projeto. Se receber, pode pode existir uma possibilidade de abatimento no preço, né? Se afastar dessas regras técnicas, como descreve lá o artigo 616 do Código Civil, tá? Então, existe ainda uma possibilidade aqui, tá? Quanto à garantia tratada no artigo 618 do Código Civil, no caso de edifícios ou outras construções importantes, na mão de obra, né, e materiais, será responsável o empreiteiro pela solidez e segurança do trabalho e assim também em razão dos materiais no prazo de 5 anos, tá? E aí nos termos do parágrafo único a gente tem aí um prazo de 180 dias a partir do aparecimento do vício ou do defeito para reclamar esses vícios existentes, tá bom? E aí uma vez iniciada a obra, o dono poderá suspendê-la desde que pague ao empreiteiro as despesas e lucros relativos, né, aos serviços já realizados, já feitos, calculadas lá de acordo com o que ele teria ganho, né, se terminada aquela determinada execução, aquele projeto que eles haviam contratado inicialmente, tá bom? Isso a gente tem lá a previsão do artigo 623 do Código Civil. Cabendo ainda, se houver, né, se tiver interesse, o empreiteiro
Suspender a obra, ele também tem essa possibilidade, no caso o empreiteiro, né, é o que tem a obrigação da construção, suspender a obra nos casos previstos lá no artigo 625. E o que trata o 625, né? Ele vem falando que pode o empreiteiro suspender a obra, lá no inciso 1º, por culpa do dono ou por motivo de força maior, seria uma das possibilidades, né? O inciso 2º trata quando no decorrer dos serviços existentes se manifestarem dificuldades imprevisíveis de execução resultantes de causas geológicas ou hídricas, né? Ou ainda semelhantes, de modo que torne a empreitada aí excessivamente onerosa. Então, comecei a construir, verifiquei que que existia um projeto, mas o projeto não contou que existiam rochas, né? Ali onde seria construído um prédio e tem que fazer lá a tal da fundação. Se ficar verificado que existiam essas rochas e que a gente tem ali um problema geológico para essa construção, pode, neste caso, nos termos do 625, o empreiteiro suspender a obra, mesmo porque a gente vai precisar aí, né, de que sejam adotadas outras medidas, inclusive o projeto deverá ser modificado, porque pode abalar a estrutura de uma série de outros imóveis existentes. Então, aqui é uma razão justificada, inclusive, para que isso ocorra, tá? Que no caso é a suspensão da obra. E o inciso terceiro do 625, que trata sobre essa possibilidade de suspensão da obra, ela vem dizendo lá, né, se as modificações exigidas pelo dono da obra, por seu vulto, se for muito grande, né, ou então por sua natureza, forem desproporcionais ao projeto aprovado, ainda que o dono se disponha a arcar com o acréscimo do preço. Então, vamos pensar que às vezes é até interessante para o dono da obra fazer o pagamento daquelas modificações que foram realizadas, mas de repente o próprio empreiteiro ele tem um outro serviço, um outro contrato que ele assumiu e ele não pode terminar aquela obra porque foi modificada pelo próprio proprietário, e aí ele faz aí a suspensão, fala, olha, o que você está pretendendo, o que você quer, essa modificação do projeto inicial que havíamos contratado está muito grande, né? E eu não tenho condições de fazer, neste momento a gente vai suspender porque fica impossível de ser observado ou de ser tratado, tá bom? Então, neste caso aqui, ainda que o proprietário, dono da obra, queira pagar, não havendo possibilidade por parte do empreiteiro, ele pode sim, nos termos do 625, trazer aí uma suspensão, né, dessa obra. E aí, por último, para falar sobre o contrato de empreitada, a gente tem lá que neste tipo de contrato, diferentemente do que ocorre, né, lá no de prestação de serviços, com a morte de uma das partes, né, não vai extinguir este contrato. E por que não extingue? Porque esse contrato não é personalíssimo, tá? Salvo se for ajustado às qualidades pessoais do empreiteiro. Eu quero aquela pessoa específica para fazer a construção, porque ele é famoso, porque ele é o the best, né? Aí, nesse sentido, se o contrato tiver constando de forma expressa a necessidade dessa condição personalíssima e a escolha daquela determinada pessoa para realizar os serviços, aí sim, aí esse contrato ele vai se extinguir, não vai ter jeito, porque o próprio objeto, né, a própria característica deste contrato e as cláusulas inseridas nele vai tratar sobre a questão do contrato personalíssimo, tá bom? Sobre o contrato de empreitada é o que a gente devia tratar no dia de hoje. Eu peço a vocês que façam a leitura dos artigos, tá? Que trata sobre o contrato de empreitada e até a próxima aula. Até mais, pessoal. Fica com Deus. Boa noite.